Olá pessoal, tudo bem? Galera, o seguinte, nós estamos voltando agora com a nossa série de videoaulas e hoje a gente vai falar sobre servomotor. Mas eu já gostaria de incluir um potenciômetro junto, tá? Antes de mais nada, eu gostaria de começar colocando os componentes na nossa área de trabalho. Então vamos pegar aqui um Arduino, uma protoboard, um servomotor e também vamos pegar um potenciômetro. Achou que a nossa protoboard não vem. Aqui. Perfeito. Bom, em algumas aulas anteriores a gente falou sobre esse componente, que é um resistor. Ok? Vamos entender a funcionalidade Vamos fazer uma pequena revisão sobre o resistor, ok? Para que possamos entender o potenciômetro. Vamos pensar que a energia elétrica precisa passar por algum condutor, que no caso, na maior parte das vezes, é um fio de cobre. Vamos imaginar que esse fio de cobre ele é oco, e por dentro dele passa a energia, que vamos considerar que seja a água. Então, pense nos resistores como pequenos entupimentos dentro desse cano que permite que apenas uma certa quantidade de água, dependendo do entulho dentro desse cano, que passa do outro lado. Então, se você escolhe um resistor de potência pequena, que ele é medido em ohms, né, ele é um entulho bem pequenininho, quase não faz muita diferença na quantidade de água que passa do outro lado do cano. Agora, se você tem um resistor de maior potência, né, a quantidade de água diminui, porque o tamanho do entulho dentro do cano é maior. Os resistores tradicionais, que são esses daqui, eles são medidos em ohms, ok? E você escolhe uma medida específica e ele não pode ser alterado depois de colocado, ok? Ou seja, você já compra ele na sua capacidade de resistência padrão. Agora, o potenciômetro, que é esse componente aqui, ele também é um resistor. Só que diferente do anterior, você pode alterar a sua capacidade de resistência, ou seja, a quantidade ou o tamanho do entulho dentro do cano que vai obstruir a água de passar, no nosso caso, a energia. Ok? Então, é muito comum você encontrar esse tipo de componente em som, para você aumentar o volume ou diminuir o volume, nos mais antigos, né? Deixa eu ver um outro lugar que você pode encontrar ele também. Na mesa de DJ tem muito, tá? Tem vários deles para fazer os remixes das músicas. Pois bem, hoje a gente vai estar vendo um pouquinho sobre ele. A primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte. Nós vamos entender como podemos fazer a leitura desse potenciômetro, ou seja, ler o quanto de energia está passando por ele. Então, a gente consegue mensurar da seguinte forma. A primeira coisa que vamos fazer é já conectar os nossos cabos na protoboard, ok? De forma que fique bem organizado e fácil da gente visualizar. Como eu estou conectando nos 5 volts, por padrão já vamos trocar para vermelho. E daqui a aqui já vamos colocar um também, caso precisemos de alimentação do outro lado. O GND, que nada mais é do que o ground ou terra, né? Ele vem aqui. Perfeito. E dele também vamos sair para o outro lado da protoboard. Perfeito? Muito bem. Para a gente fazer a leitura do nosso potenciômetro, nós vamos fazer a leitura na porta analógica, tá?
Então, para que o potenciômetro funcione, no primeiro terminal você vai conectar ele à alimentação, que é os 5 volts, que vem lá através dos meus cabos vermelhos. E do outro lado, eu volto para o ground, ok? Agora, a energia já passa de um lado pelo outro e nós conseguimos medir. Mas a terceira perna é a perna que vai dizer para a gente quanto de resistência ou quanto de energia está passando pelo nosso potenciômetro, ok? Então vamos organizar ele aqui. Legal? Muito bem. Muito bem. Agora, nós já conseguimos fazer uma pequena leitura, certo? Desse potenciômetro. Então, para a gente fazer isso, a gente vai para a parte de código, tá? Aqui em código a gente vai escrever text, continue, ok, muito bem. Aqui vamos fazer algumas alterações, tá? Algumas alterações bem básicas. A primeira delas é que vamos iniciar o serial, para que possamos fazer a leitura de quanto está sendo o nosso resistor. Então, serial.begin 9600, a velocidade de comunicação, né? 9600. Vamos dizer que o pin mode A0 ele é de um input, ou seja, um pino de entrada, ok? E vamos agora aqui ao void loop. Vamos apagar tudo isso, que a gente não vai precisar. E vamos pedir para ele escrever o nosso valor. Agora, para que o Arduino possa realmente fazer a leitura de quanto o potenciômetro está segurando, você precisa dizer o seguinte comando: analog read. Nas outras aulas, nós utilizamos bastante digital write, digital read. Assim como é possível escrever, também é possível ler o valor da porta. Então, no nosso caso, a gente vai estar lendo a quantidade de tensão que está passando pela porta analógica A0. Fecha dois parênteses e vamos já colocar um delay aqui de 15 milissegundos que ele vai nos servir mais tarde. Muito bem. Fecha aqui. Beleza. Eu acho que já podemos... Serial.begin 9.000. Ah, tá. Tem um errinho aqui. Já consertamos. Vamos iniciar a simulação. Bom, para a gente ver o resultado, só abrir aqui. Agora, conforme eu for girando, tá vendo? Os valores estão sendo alterados aqui. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar esses valores para dizer em que ângulo o nosso servomotor vai se posicionar. Ok? Vamos parar nossa animação aqui. Vamos fechar nossa janela de código. Muito bem. O servomotor, diferente dos motores de corrente contínua, muito utilizado em brinquedos, você consegue dizer para ele qual é o ângulo que você quer que ele gire. Então, você quer que ele comece no ângulo de 0, ele vai para o ângulo de 0. E esse servo que nós estamos utilizando é um servo de 180 graus, ou seja, ele completa o ângulo de 0 até 180. Tá? Tem outros modelos de servo que permite a rotação contínua de 360 graus, ok? Para que o servo funcione,
nós precisamos de conectar alguns cabos a ele de forma correta. Se você parar o seu mouse em cima do servo, você vai ver que o primeiro deles é o ground, tá? No seu servo real, ele vai estar na cor marrom. O próximo é o power, tá? Power. Nós vamos trocar aqui para a cor de vermelho, porque... E aqui nós vamos mandar o sinal. Ou seja, a que ângulo nós queremos que ele posicione o nosso servo. Beleza. Aqui a nossa parte de montagem já está ok, já está funcionando. Agora nós vamos voltar aqui ao nosso código e vamos chamar uma biblioteca, tá? O que é uma biblioteca? Uma biblioteca já é um código pronto, que você vai utilizar algumas partes dela, tá? Algumas partes desse código. A primeira coisa que nós vamos fazer é chamar o comando include. Include, sinal de maior e menor, servo.h, tá? Agora nós estamos incluindo a biblioteca servo, então vamos lá. Para que isso funcione, nós precisamos dizer para a biblioteca servo, tá? Olha a biblioteca servo. Eu tenho um componente aqui que eu estou chamando de servo 1, tá? E ele vai ser o nosso amigo aqui que é responsável por isso daqui. Mas a nossa biblioteca servo, ela ainda não sabe que porta que esse servo 1 está conectado. Então vamos dizer agora, servo1.attach, ok? Attach, eu associo, né, a porta digital 6. Beleza. A próxima coisa que nós queremos é que o nosso servomotor inicie, né, na posição. Então, servo 1, estou falando deste servo aqui, tá? Toda vez que eu escrever servo 1, eu estou falando desse cara. Servo 1.right, o ângulo de 90, que eu quero que seja o início dele. Ok? Muito bem. Então, se a gente fazer um Start Simulation aqui já de início, você já vai ver o servo se movimentando para a posição que nós desejamos. Mas eu estou alterando aqui o valor do meu potenciômetro e ele não está acompanhando, Ezequiel. Pois é, ele não está acompanhando porque a gente não fez ainda a segunda parte. Tá? Vamos fazer agora. Na segunda parte, vamos fazer o seguinte. A primeira coisa que nós queremos é que ele já vá para o ângulo. Então vamos lá. Servo.right, que é assim que eu digo para que ângulo eu quero que ele vá. Mas em vez de colocar aqui qualquer número, nós vamos colocar o número lido pelo potenciômetro, ok? Então a gente vai colocar, para ler o valor do potenciômetro, a gente precisa dessa linha de comando. Analog read a 0. Mas aí você vai me dizer, Ezequiel, o valor lido está variando de 0 a 1023. Eu sei que não existe um ângulo de 1023. Como eu posso resolver isso? Bom, para resolver isso, você pode fazer da seguinte forma. Map, de mapeamento, ok? Analog read, a porta A0, porta 0. Eu quero que ele leia de 0 a 1023, ok? 0 sendo 0 e 1023 sendo 180. Agora eu posso fechar o map e posso fechar também o meu servo.write. Ponto e vírgula. Muito bem. Agora é só dar um Start Simulation again. And here we have a problem
Vamos lá. Ah, sim. Veja, esse erro que ele está dando é erro. O servo não foi declarado nesse escopo. Por quê? Nós chamamos esse motor de servo 1 e eu coloquei apenas servo. Vamos colocar o número 1 aqui à frente. Está com insert ativo. Agora vamos pedir para que ele vá para o ângulo de 90. Muito bem. Agora vamos virar ele só um pouquinho. Certo? Muito bem. Agora, se você olhar aqui embaixo, você vai ver o valor do serial. Olha só. Então, o valor do serial aqui, conforme você vai girando, ele vai reduzindo. Ah, Ezequiel, mas como eu tenho certeza de que o map está funcionando? Bom, para a gente ter certeza que o map está funcionando, podemos fazer de duas formas. Vamos copiar essa primeira linha, ok? E vamos fazer a seguinte alteração. Vamos copiar tudo que tiver aqui dentro, ok? Ctrl C. Vamos apagar daqui para cá e colocamos aqui. Muito bem. Agora, se eu dar um Start Simulation, o primeiro valor lido sempre será o valor do meu potenciômetro e o segundo valor sempre será o valor do mapeamento, ok? Então, o valor lido é o valor do potenciômetro 200 e alguma coisa. Convertendo isso para um ângulo de 0 a 180, ele está equivalendo a 39. Vamos colocar ele no ângulo de 90. 93, 89, quase isso. Muito bem. Então, o nosso algoritmo está funcionando perfeitamente.